A gente que aqui vive o inverno, né, em São Paulo, o dia mais quente dos últimos 60 anos, segundo algumas análises. Vamos entender melhor isso, o que é essa massa de ar quente e seco que vem afetando o Brasil todo. A gente está em contato agora com o meteorologista Giovanni Dolif, ele é pesquisador do CEMADEM, né? Que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Olha o tempo seco aqui na minha garganta, Giovanni, é isso. Já estou até com o tempo seco aqui enfrentando isso. Boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Está desligado o seu som, liga para gente. Agora abriu. Boa tarde, Fabiola, boa tarde a todos, prazer estar aqui. Vamos entender, quer dizer, São Paulo hoje amanheceu com 13, 14 graus e agora já está com 34 graus, uma mudança extremamente brusca na temperatura e essa onda de calor atinge boa parte do país. Que onda de calor e tempo seco é essa, Giovanni? Fabiola, essa variação de manhã cedo até de tarde é típica de final de inverno, a gente chama de amplitude térmica, né? Amanhece friozinho e aí a temperatura sobe muito. Isso porque essa época do ano os dias vão ficando mais longos, portanto a gente recebe mais energia do sol, mas ainda não tem chuva, está muito seco. Então sem nuvens, sem chuva, sem umidade, toda essa energia do sol vai sendo convertida em calor. Tá? Quando que isso é interrompido? Quando vem uma frente fria, né, que nessa época é o que causa a chuva. Então é o que vai acontecer, vem uma frente fria forte, vai dar essa virada e vai esfriar bastante e vai chover também. Então, por um lado, ela ela ajuda a esquentar, é meio contraditório, né? Mas é o seguinte, quando essa massa de ar vem, ela aperta a massa de ar que está aqui no continente, é uma compressão mesmo, isso faz o ar aquecer. Além disso, quando essa massa de ar frio vem vindo, ela empurra o ar quente do centro do continente e ele vai escoando do centro do país para o sudeste. É aquele vento noroeste muito quente que a gente sente em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, a própria aproximação da frente fria gera o aquecimento. Então, veja, a gente está numa época seca, os dias ficando mais longos, tem a frente fria se aproximando, e aí tem outros dois fatores, Fabiola, que esses são atípicos. Tá? Os outros dois que eu falei, época seca, né, dias ficando mais longos e frente fria, são típicos. Esses dois são o seguinte, El Niño e aquecimento global. O El Niño, o que ele faz? O El Niño, ele dificulta a subida das frentes frias. Essa vai conseguir chegar, mas já faz um bom tempo que não chega a frente fria. O mês de julho foi um mês com temperaturas bem acima da média em boa parte do Brasil. Tá? E isso, contribuição do El Niño. El Niño que faz também com que o oceano fique mais quente lá no Pacífico. Né? E esse oceano quente no Pacífico, com o oceano quente no Atlântico, fez com que a gente tivesse o mês de julho mais quente desde o período pré-industrial no planeta. Então a gente tem um planeta quente, o Brasil quente, né, os oceanos quentes, tudo quente em volta da gente. A gente começa de uma situação quente, tem os entornos quentes, essa frente fria se aproximando, provocando esse aquecimento e causando a virada do vento. Então, essa combinação de vários fatores vai fazer com que a gente tenha temperaturas extremas aí, bem elevadas. Oi, Giovanni, sempre quando a gente vê, né, e aí você vê as pessoas comentando, falando, nossa, olha só, a gente está em pleno inverno, o dia mais quente dos últimos 60 anos, você falando aí sobre a alta temperatura dos próprios oceanos, aí a gente pensa na mesma hora, isso tem a ver com as mudanças climáticas? Isso tem a ver com a nossa interferência no clima, com a nossa atuação no clima? Fabiola, é uma pergunta que vem logo na cabeça, né? E é importante a gente esclarecer que tem dois caminhos, né? Aliás, três. O clima tem a sua variabilidade natural no planeta, então ele pode mudar. Mudança climática implica em mudança de média das condições ao longo de um período, que em geral considera-se 30 anos. Então você pega os últimos 30 anos, faz a média, e pega os 30 anos anteriores. Se essa média mudou, é porque a gente considera, então, que o clima mudou. Agora, o que causou essa mudança? Que aí é até um fato que gera mais polêmica, né? Porque o fato de o planeta estar aquecendo, isso cada vez tem menos gente que não acredita nisso, né? Então, a unanimidade é cada vez mais forte. Agora, com relação às causas desse aquecimento, que é num ritmo muito acelerado, nunca antes visto na história do nosso planeta. A gente já teve períodos de aquecimento no planeta por processos de forçantes externas ao planeta, né, que são questões astronômicas, por mudança na excentricidade da trajetória da Terra em relação ao Sol, da obliquidade, da inclinação do eixo da Terra, que é a precessão.
Então, tem efeitos externos, efeitos internos no planeta que causam essas mudanças, mas nunca nesse ritmo tão acelerado. O único processo que a gente vê acontecendo ao mesmo tempo que seria compatível com esse aumento de temperatura é o aumento de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E quem que emite esses gases? O homem. Então, isso traz uma grande probabilidade, né? Os relatórios do painel intergovernamental por mudanças climáticas deixam isso muito claro, né? Essa relação. O desafio é quantificar, né? Quantos por cento desse 1,5 grau acima da média que foi o mês de julho é contribuição humana? É 1/10, é meio grau, né? É difícil ainda, a ciência trabalha debruçada em cima disso, tentando chegar nessas quantificações. Mas a contribuição humana é certa. A gente tem as notícias também que chegam da Europa, né? As altas temperaturas lá provocando mortes. O noticiário internacional traz a informação, por exemplo, de 20 mortes na Grécia que poderiam ter uma relação com esse calor. Países também sofrendo os incêndios. Aqui no Brasil, olhando para essa onda de calor que estamos enfrentando neste momento e que deve durar, eu acho que entre hoje e amanhã é isso, aí você me corrige se estiver errada, Giovanni. Há algum risco por aqui? Como é que você vê a atuação do governo, inclusive das prefeituras, dos estados e do governo federal para evitar algo que possa vir a acontecer por causa do calor? Perfeito, Fabíola, esse gancho que você trouxe com relação às queimadas, porque é justamente no mês de setembro em que normalmente a gente tem os picos de número de focos de fogo pelo país, né? Não é raro a gente ter anos em que essa fumaça de incêndios no centro-oeste, no norte do país, chega em cidades como Rio ou São Paulo, né? A gente lembra de alguns anos atrás de ter essa fumaça chegando. E é justamente no mês de setembro, final do inverno, ainda seco, o sol ficando a energia do sol cada vez chegando com mais força, enquanto não chove, temperatura alta, né, são condições que favorecem a propagação do fogo. Então esse risco existe. Com relação à atuação de governos, o governo federal atual tem uma atuação muito mais presente em termos de prevenção desse tipo de ações, né? Governos estaduais e municipais, em geral, também colocam em ação planos de contingência para prevenir, para agir de forma rápida e pronta, né, na ocorrência de incêndios e também para fiscalizar a ocorrência de queimadas ilegais. Bom, e ficar atento com isso, porque tem muita devastação, né? A gente já estava enfrentando essa situação de desmatamento e isso é uma grande, grande preocupação. Giovanni, muito obrigada pela sua participação aí. Só relembra pra gente a previsão do tempo. Essa onda de calor vai embora quando? Quando chega a frente fria? Hoje, muito quente, né? Você falou aí de perto de 35 graus em São Paulo. Amanhã deve ser um pouco mais quente. E aí amanhã, já no final do dia, o tempo começa a mudar. Final de semana vai ser gelado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo e Rio de Janeiro. No restante do país também tem isso? Essa onda de calor também atinge outros estados, outras regiões? Atinge. À medida que essa massa de ar frio avançar, esse ar quente que começa no centro-oeste, no sudeste, depois vai subir para o nordeste. As temperaturas vão subir bastante, né? Ela já é normalmente quente, mas a gente vai ter temperaturas acima da média no nordeste, no momento em que no sudeste a temperatura vai estar caindo. Um pouco desse ar frio entra no centro-oeste também. Vai dar uma refrescada em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Bom, essa vai ser a dinâmica das massas de ar. Hoje você falou 35, amanhã a previsão é de quanto de temperatura em São Paulo? A máxima de? Alguns pontos da cidade, por conta do efeito da ilha de calor, do concreto, né, do asfalto, as temperaturas podem passar dos 35 graus. Agora, para a gente usar em termos, para efeito de considerar como recorde, né, aí usa-se estações meteorológicas padrão, que ficam em locais, geralmente, com vegetação em volta. Então, dificilmente passa desse valor, né? Mas o que a gente sente na rua, lá no asfalto, no trânsito, pode ser, de fato, acima de 35 graus. É isso. Giovanni, bom calor.